Boa tarde, pessoal. Então, eu me chamo Giovanni, eu sou nutricionista. Eu vou ministrar com vocês, então, a disciplina de nutrição e dietética. Então, hoje é a nossa primeira aula. A disciplina é uma disciplina curta, nós vamos fazer 5 encontros. O material eu sempre vou estar disponibilizando para vocês lá no portal. E nessa primeira aula também vai ter um material lá em relação aos métodos de avaliação da disciplina, seminário, tudo para ser apresentados. E a gente vai interagindo aí, se conhecendo mais ali no grupo. Então vamos lá, pessoal. Por que é importante, né, o estudo da nutrição para o técnico de enfermagem? Então o conhecimento da nutrição ele é utilizado na nossa prática diária, né? Dia a dia nosso a gente utiliza a nutrição, prestando assistência para o paciente, promovendo saúde, tanto de forma preventiva quanto de forma curativa, né? Eu sempre falo que a nutrição ela é vida, né? Então o que é a nutrição? É uma ciência que estuda os alimentos, os nutrientes e outras substâncias aí então relacionadas. A interação, né, desses alimentos e nutrientes aí com a nossa saúde e a nossa doença, né? Ela estuda também os alimentos e os mecanismos nos quais o organismo ingere, né? Então a ingestão, a digestão, a absorção, o transporte, como que o nosso organismo utiliza, né? E excreta aí as substâncias que não são aproveitadas pela alimentação. Alguns conceitos aí então em relação à nutrição. Então o primeiro deles é o alimento. Então o que é o alimento? É tudo que nós ingerimos, né? São os alimentos. Então, os alimentos eles servem para nos fornecer energia, né? Essa energia para suprir as nossas funções orgânicas aí do nosso organismo. Então, esses alimentos eles podem ser de origem animal ou de origem vegetal, né? Eles podem ser consumidos de forma natural ou passar por algum processo aí de transformação, né? Como cozimento, enfim. Outro conceito bem importante, né, mas para conhecimento de vocês é em relação à caloria. Então, o que é a energia é igual a uma caloria? Então, o que é a caloria? Que a gente vai falar muito no decorrer das aulas aí, é importante vocês saberem. Então, a caloria, ela é uma quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água a 15 graus Celsius, sobre uma pressão atmosférica. Então, isso é uma definição, né? Então, a energia do organismo humano ocorre a partir dos alimentos no interior das células, lá na nossa mitocôndria, né? Então, lá a energia é produzida a partir de um ou mais nutrientes, né, que nos servem aí como combustível, né? Então, a gente ingere o alimento, né, nos alimentos tem os nutrientes, né? Então, aí aquela transformação da digestão, da absorção, então lá nas nossas mitocôndrias é que é transformado esses nutrientes aí, então, em energia, né, em caloria para o nosso organismo. Outro conceito importante em relação à reeducação alimentar, né? Então, o que é uma reeducação alimentar? É um processo gradual de conscientização, de mudança de hábitos, né? Então, em relação à nutrição, eu nunca gosto assim de dizer, eu vou fazer uma dieta, né? Dieta, ela é um termo de restrição, né? Você está restringindo algum tipo de nutriente. Então, quando você vai buscar uma orientação, você é uma pessoa saudável, que não tem patologia nenhuma, você vai buscar uma orientação como profissional, como nutricionista, eu gosto do termo de reeducação alimentar, né? Que esse termo é um processo de reeducar os hábitos, de conscientização. A dieta, ela é a restrição, né? Porque a gente restringe algum nutriente. E a dietética? Então, a dietética, ela é a intervenção interdisciplinar, né? Então não é só nutricionista, é nutricionista, o médico, a equipe de enfermagem, que tem como objetivo então aplicar a ciência da nutrição através aí dos alimentos, né, para prevenir ou para tratar então a doença. Os alimentos, né, com o decorrer aí do processo de modificação da indústria, eles passaram por várias modificações, né? Essas modificações elas foram feitas aí tanto de forma benéfica quanto maléfica dos alimentos, né? Então, assim, a gente tem tudo com os alimentos de uma forma assim muito mais processada, ultra processada, uma forma mais fácil da gente consumir os alimentos. A gente tem tudo na nossa mão a hora que a gente quer, da forma que a gente quer em relação à alimentação, né? A alimentação, infelizmente, deixou de ser aquela alimentação mais natural, né, para ser uma alimentação, a procura mais por alimentos processados, e que infelizmente é a forma
aí mais incorreta e é o que vem trazendo mais prejuízo aí para a saúde do ser humano, né? Então, assim, essas descobertas foram boas, né, de certa maneira, porque elas trouxeram, através de pesquisas, foi descoberto muitos nutrientes, muitas coisas aí que a gente sabe que ajudam, inclusive, a tratar diversas patologias, tá? Então, assim, algumas modificações importantes que eu vou passar para vocês, que é importante vocês saberem que o processo de industrialização trouxe. Então, alguns eu vou frisar com vocês aqui, né? O primeiro deles são os alimentos diet. Então, o que são os alimentos diet? O diet, ele tem a ausência de algum nutriente. Então, o alimento diet, ele é aquele alimento que a gente prescreve ou orienta as pessoas que têm diabetes a utilizar, né? Então, são alimentos, por exemplo, com ausência de açúcar. Então, alimentos diet, a gente orienta os indivíduos com diabetes a utilizar. Alimentos light é aqueles alimentos que têm a redução de algum nutriente. A redução mínima orientada pela legislação é de 25%, mas isso pode ser de 35%, 45% ou até mais. Então, a redução mínima é de 25% de algum nutriente, né? Então, a gente tem exemplos aí de requeijão light, margarina light, enfim, outros tipos de alimentos. Os alimentos light, eles não são assim, prescrito para nenhum grupo específico, né? Pessoas que querem reduzir gordura, ou reduzir sódio, ou perder peso, né? Em vez de consumir um alimento convencional, ele vai procurar um alimento que tem uma redução aí de algum determinado nutriente que ele quer estar reduzido, né? Então, aí, quando vocês forem no supermercado, vocês podem olhar na prateleira os inúmeros tipos e formas e variedades que tem dos alimentos diet e light hoje. Alimentos funcionais, então, são aqueles alimentos que passaram por uma pesquisa, né? E foi chegado à conclusão de que eles possuem nutrientes aí, nesses alimentos, que têm algum efeito benéfico à nossa saúde, de combater doenças, enfim. Exemplos: a alicina do alho, né? Que tem uma função hipotensora, né? Para prevenção aí, tratamento da hipertensão. E o ômega 3 e o ômega 6, né, que é o óleo de peixe, que controla aí a inflamação. E aí tem uns alimentos para fins especiais, né, que são aqueles alimentos aí utilizados para nutrição enteral, nutrição parenteral, ou para os praticantes de atividade física, enfim, né? A gente tem o exemplo do whey protein da vida, as fórmulas, né, de leites aí para quem tem intolerância à lactose, as fórmulas prontas de nutrição enteral, nutrição parenteral, os alimentos transgênicos e orgânicos, né, que não é novidade, né, para ninguém. E aí a gente vai passar para a composição dos alimentos. Então, como é que os alimentos se compõem? Então, eles são compostos por tanto orgânicos como inorgânicos, né? Então, esses compostos e elementos dos quais os alimentos se formam, nós chamamos de proteínas, lipídios, carboidratos, minerais, sais minerais, vitaminas e água, né? Então, são divididos em dois grupos, compostos orgânicos e compostos inorgânicos, né? Então, o que são esses nutrientes aí? São as substâncias que constituem os alimentos, que são conhecidos como nutrientes, né? Então, lá dentro do alimento tem o nutriente, né? Então, o nutriente é um constituinte do nosso alimento. Então, o organismo depende da adequação, da seleção desses nutrientes, né? Para viver, para fazer a manutenção diária das atividades orgânicas aí, enfim, das nossas atividades também do dia a dia aí. Os nutrientes, eles são divididos em grupos, conforme a função aí no nosso organismo, né? Então, eu digo assim, que o primeiro grupo deles é o grupo dos macronutrientes, né? Que eles têm um papel aí importante na manutenção das calorias do nosso organismo, né? Nos fornecer energia e na estrutura orgânica aí do nosso organismo, né? Então, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. E os micronutrientes, eles têm também uma contribuição aí de caloria, de energia, mas eles têm um papel mais essencial na integridade dos órgãos, dos tecidos e das células, né? Que são as vitaminas, os minerais, as fibras, né? A água. E a gente vai ver cada um deles aqui então. Então, os carboidratos, né? Ou os glicídios que a gente fala, né? Então, os carboidratos, eles são considerados alimentos energéticos, né? Que são destinados a nos proporcionar energia para nós fazer as nossas atividades aí do dia a dia. Os carboidratos, né? Então, assim, eles são
de forma dividido em dois as fontes alimentares deles. Então os carboidratos simples, né, que são aqueles carboidratos que são ingeridos e já absorvidos lá no nosso intestino, então eles passam assim meio que direto, né, são os açúcares simples que a gente chama, o mel de abelha, o açúcar refinado, o melado, açúcar de cana, das frutas, e aí os carboidratos complexos, né, que eles passam aí por todo o processo de digestão, mais lá no nosso estômago, na porção inicial aí do nosso intestino, né? São os cereais, né? Arroz, milho, trigo, a cevada, o centeio, os cereais integrais também, né? As farinhas, biscoitos, bolos, massas, que são todos derivados dessas farinhas, e os tubérculos, né? As batatas, o inhame, a mandioca, alguns vegetais também. E qual que é a função, né, desses carboidratos no nosso organismo? A função principal dele é fornecer energia para o nosso corpo, né? Então é indispensável manter a nossa também, além do nosso corpo, a energia do nosso cérebro também vem através, né, do consumo dos carboidratos, né? A presença necessária para o metabolismo normal das gorduras, né? E exerce também uma ação poupadora de proteínas. Como assim, né? Quando a gente nos falta a energia no nosso organismo, né, para desenvolver as nossas atividades diárias através do carboidrato, que é a energia mais rápida que o nosso organismo consegue, ele vai captar lá a energia do nosso músculo, né, que no caso é a proteína, que é o próximo nutriente que a gente vai ver, né. Então é por isso que é muito importante aquela adequação que a gente falou. Então a gente vai passar para o próximo nutriente, né, macronutriente, que é a proteína, né, que são compostos aí, componentes estruturais fundamentais das nossas células, né, por isso a gente chama eles de alimentos construtores também, as proteínas. Então são compostos orgânicos mais abundantes no nosso organismo. Então a maior parte das proteínas elas são encontradas no nosso tecido muscular. Aí o restante é encontrado nos tecidos mais moles, né, como ossos, os dentes, o sangue, os hormônios, as nossas enzimas. As proteínas, então, elas são substâncias mais simples, né, são formadas por substâncias mais simples chamadas de aminoácidos, né. Esses aminoácidos, eles são produzidos em quantidade aí suficientes para o nosso organismo, e tem também os aminoácidos que a gente precisa introduzir através aí da nossa alimentação, que o nosso corpo ele não produz, né? Então a gente tem ali os aminoácidos essenciais, né? Que o nosso corpo já forma sozinho, e os aminoácidos não essenciais. Porém, para a gente ter os aminoácidos não essenciais no organismo, a gente precisa consumir também esses aminoácidos essenciais. Então um puxa o outro, tá? A gente não pode assim se privar. Então é importante essa adequação mais uma vez. Qual que é a fonte desse macronutriente aí, proteína? Então são as fontes de origem animal e as fontes de origem vegetal. Então as proteínas de origem animal, leite, derivados, as carnes de forma geral, ovos, né? E as de origem vegetal são feijões, as leguminosas, amendoim, a soja, né? Para digerir as proteínas, o nosso estômago necessita de muito mais ácido, né? Então, assim, a digestão das proteínas, elas são um pouco mais demoradas do que em relação aos outros aí macronutrientes, tá? Qual que é a função, então, das proteínas no nosso organismo? De formação de tecidos novos, basicamente isso, né? De formação e regeneração dos nossos tecidos, da nossa pele, né? Então, assim, ela tem uma função muito importante no nosso organismo, né? A função também de defesa do nosso organismo, né? Nossos anticorpos, né? A formação das células, das enzimas, reparação celular dos nossos tecidos, né? Aquilo que eu falei, a reparação da nossa pele, enfim. Então, ela é um macronutriente muito importante aí para o nosso organismo, não é, né? Por isso que ela tem o nome lá de construtor, né? Então ela é um macronutriente com a função de construção no nosso organismo. E aí a gente vem falar do terceiro e último macronutriente, né? Que são os lipídios ou as gorduras, que também tem a função de energia, de nos trazer energia no nosso organismo. Mas também elas são aí
transportadora das vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K, né? Então essas vitaminas, para elas serem bem aproveitadas no nosso organismo, bem absorvidas, a gente precisamos consumir a gordura junto, né, com essas vitaminas para que a gente consiga um maior aproveitamento. Então, os lipídios e as gorduras também, elas protegem contra a variação de temperatura no nosso corpo, né? Então, é importante, né, manter a nossa temperatura interna e contra a excessiva perda de água no nosso organismo através aí da transpiração, tá? Então, a gente tem uma classificação aqui também das gorduras que eu sempre falo. Então, aqui a gente vai ver nas fontes dela, são 3 tipos de gorduras. Então, a gordura saturada, que é uma gordura que o nosso organismo, ele mesmo produz, né? Mas a gente também consegue através da alimentação, né? Então, as fontes de gordura saturada são as fontes de origem animal, as carnes, a manteiga, leite, derivados, né? Então, tudo isso são fontes de gordura saturada. A gordura monoinsaturada, né, e poliinsaturada são uma gordura mais benéfica para o nosso organismo. Ela atua aí no controle do colesterol, né, sanguíneo, LDL, o HDL. A gente vai falar dessas patologias mais à frente, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesses tipos de gorduras aqui, né, mas para a gente saber nesse momento aqui quais são as fontes, então, da gordura mono e poliinsaturada, que são as gorduras mais benéficas para a saúde. Então, são os óleos vegetais, azeite de oliva, abacate, nozes, castanha de caju, amendoim, né, que não tá aqui, mas também é uma gordura monoinsaturada. E a gente tem, por fim, a gordura trans, né, que essa gordura trans, na verdade, é uma gordura industrializada, que recebeu uma adição de hidrogênio, né, e faz com que ela seja sólida em temperatura ambiente. Então, o que vem a ser? Na verdade, a gordura trans era uma gordura como se fosse um óleo de milho, digamos assim, né, que ela recebeu aí um processo de industrialização e ela passou a ser sólida. Margarinas é um exemplo bem típico, né, de uma gordura trans, então. Tá? Então, as fontes alimentares dessa gordura trans, todos os alimentos processados e ultraprocessados, né? Então, assim, essa gordura trans, a gente também vai falar mais à frente dela, mas ela é uma gordura maléfica para o nosso organismo. Nosso organismo não consegue fazer muito bem a digestão desse tipo de gordura e acaba, então, sempre se acumulando aí no nosso organismo, formando placas de ateromas, enfim, tá? A gente vai se aprofundar mais em relação a essa gordura aqui. As funções, então, né, aí da gordura: armazenamento de energia, né, principalmente, isolante térmico, que eu já falei, o carreador, então, das vitaminas lipossolúveis, precursor de hormônios, principalmente os hormônios sexuais, importante para palatabilidade dos alimentos, né, então a gente sabe que todo alimento precisa ter um pouquinho de gordura para ele ser mais saboroso, né. Aumenta o tempo de digestão, transporte das principais lipoproteínas, então são as lipoproteínas do colesterol. Muito importante a atenção aí ao excesso, né, da gordura, que a gordura nos traz. Então, além de provocar a obesidade, ela provoca aí doenças do coração, doenças de fígado, né, de colesterol alto, enfim. Então, é importante sempre ter uma atenção especial aí em relação às gorduras, né, ao excesso delas. Então, a gente falou dos 3 principais aí macronutrientes, né? Então, voltando lá para a gente recapitular. Os principais macronutrientes, que é o carboidrato, proteína e lipídio, né? Então, esses macronutrientes, eles têm as funções de construtores, que são as proteínas, energéticos, né? Que são os carboidratos, enfim, e reguladores também, que a gente vai ver agora para frente, os micronutrientes, então. Então, esses micronutrientes, né, que são as vitaminas e os minerais, que eles têm a função de regular o nosso organismo, regular os nossos processos orgânicos e as nossas condições aí internas, né? Então, esses micronutrientes, eles são as vitaminas. As vitaminas a gente divide elas em 2, as lipossolúveis e as hidrossolúveis. E, além disso, a gente tem também os sais minerais, né? Eu não vou me aprofundar nas vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis e nos sais minerais, porque o trabalho de vocês, o seminário de vocês vai ser em cima disso daqui, tá? Então, assim, é um grupo bastante extenso de vitaminas, minerais. Como ia demandar muito tempo nosso, né?
Então, eu acabei dividindo eles para vocês fazerem o trabalho de vocês, então, em relação a essas vitaminas aqui, as lipossolúveis e as hidrossolúveis. A gente vai formar duplas, né, e vocês vão fazer o seminário, então, em relação a esses grupos aqui, né. Então, elas são o micronutriente, né, as vitaminas que têm a função básica, então, de regular o nosso organismo, regulação dos nossos processos orgânicos aí internos, né. E aí, as fibras, né? Então, o que são as fibras alimentares? Então, as fibras, elas têm uma ação também muito importante no nosso organismo, na prevenção de vários tipos de doenças, né? Atuam diretamente no nosso metabolismo, elas reduzem aí o colesterol do sangue, então são muito importantes. E a gente classifica as fibras em duas, né? Então, quais são essas fibras aí? As fibras solúveis, a primeira delas, né? Primeira classificação, elas atuam diretamente no nosso metabolismo, né? Retardando, então, o esvaziamento gástrico, o tempo do nosso trânsito intestinal. Então, ela ajuda na diminuição do colesterol, né? Nosso sanguíneo, prevenindo, então, o aparecimento de doenças aí cardiovasculares e diminuindo a absorção aí da glicose sanguínea, né? Então, assim, quando a gente ingere aqueles alimentos lá que tem um índice glicêmico, que a gente fala muito alto, os alimentos refinados, açúcares, farinhas brancas, eles fazem aquele pico, né, glicêmico no nosso organismo, né? Que isso não é bom, eleva a glicose lá na corrente sanguínea rápido, né? E daqui a pouco diminui rapidamente. Então, essas fibras, elas diminuem esse pico glicêmico, fazendo com que essa curva seja mais gradual, né? E não forme esse pico aqui. Quais são as fontes, então, dessas fibras? O farelo de aveia, as cascas, né, dos vegetais, das frutas, o maracujá, a cenoura, todas as frutas de forma em geral, então, são aí fontes das fibras solúveis. E aí, a outra tipo de fibra que tem são as fibras insolúveis, né? Que elas atuam como um efeito mecânico no nosso organismo. Eu sempre falo que as fibras insolúveis, elas têm como se fosse, imaginem uma esponja, né? Uma esponja de lavar louça, então é o efeito que essa fibra tem no nosso organismo, né? Elas fazem o quê? Elas vão lá e captam toda a água, né? Para que ele seja eliminado ali do nosso organismo, a água, a gordura, né? Então, elas têm esse efeito mecânico no trato gastrointestinal, aumentam o nosso bolo fecal, né? Captando essa água e absorvendo, então, essa água. Então, por isso que elas aceleram o tempo do trânsito intestinal. E elas ajudam a reduzir, então, aí, a absorção de vários compostos, então, orgânicos, como os sais biliares, os lipídios, né? Enfim, o colesterol. Também atuam aí na questão das doenças cardiovasculares. A fonte, então, dessas fibras é o farelo de trigo, né, os grãos integrais, os vegetais maduros, o trigo, as frutas, as sementes aí, então, comestíveis. Então, os nossos micronutrientes aí, né, que são as vitaminas, os minerais, a fibra, né, que também faz parte desses micronutrientes aí, e a água, né? A gente sabe que a água, ela tem uma função extremamente importante, né? Acho que dispensa até comentários em relação da água, né? Existe até um cálculo aí pra gente fazer, pra gente saber quanto que a gente deve tomar de água pro nosso organismo, né? Então, você faz aquele cálculo de 0,35 e multiplica pelo teu peso, né? A quantidade de litros mínimo aí que você deve estar ingerindo, no mínimo isso de água por dia. O mínimo a gente sabe que é pelo menos 1,5 litro de água, indicado a gente ingerir, né? Mas a quantidade ideal de água pro nosso corpo, então a gente fazia esse cálculo, né? De 0,35 multiplica o teu peso. Então, o resultado disso é a quantidade de litros dia de água que você deve estar consumindo. Então, o que é importante vocês levar dessa aula de hoje nossa, né? Essa primeira aula nossa. Frisar alguns conceitos ali, o que são alimentos, o que são nutrientes, né, na nutrição, o que é a dietoterapia, né, o que é a dieta em si, né, então frisar esses conceitos é bem importante, gravar eles, e a composição dos nutrientes. Quais são os nutrientes? Então, os macronutrientes e os micronutrientes, a função de cada macronutriente, principalmente no nosso organismo, né, então dividir eles. Quais são os macronutrientes, a função de cada um deles, as fontes alimentares, pelo menos algumas, a gente ter conhecimento, saber quais são,
E os micronutrientes, pelo menos a gente saber quais são os micronutrientes, que são as vitaminas, minerais, fibra e água, né? Então, a nutrição, como a gente já falou desde lá do início, ela é uma adequação, né? Então, assim, é um equilíbrio, uma adequação, um equilíbrio. Nosso organismo não pode consumir somente o macronutriente, carboidrato ou a proteína. Um precisa do outro. Então, a gente precisa de tudo um pouco. É uma adequação, um equilíbrio para o nosso organismo, né? Então, por isso tem aqui as leis, né, da nutrição: quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Então, a nutrição, ela nada mais é... a gente necessita de um equilíbrio. Isso tanto para o tratamento de alguma doença, quanto para a manutenção numa vida saudável. Enfim, a gente precisa ter esse equilíbrio no nosso dia a dia, né? Restrição, né? A dieta, enfim, restringir algum tipo de alimento, ela é uma coisa que se torna mais difícil, né? Às vezes, infelizmente, é o caminho, né? Como tem aquele ditado que diz: quando você não aprende como que é pela dor, não aprende com amor, você aprende pela dor, acho que é, né, mais ou menos assim, né? Então, assim, a nutrição, ela tem que ter esse equilíbrio, que muitas vezes lá na frente, se você, por exemplo, desenvolve um diabetes por falta de cuidado, né? Então, chegou ao extremo, você vai ter que restringir determinados alimentos por causa de uma patologia que talvez faltou um pouco de empenho, de cuidado no decorrer da vida, né? Já tenho experiências aí em atendimento no consultório, né? Tenho uma paciente até que estou atendendo ela agora, nesse período, que ela foi fazer exames de rotina, né? E há 5 anos atrás, e teve o diagnóstico de diabetes, né? Já era um diabetes, mas ela estava no nível inicial ainda, assim, então se tinha como se controlar com alimentação, com medicação. Foi prescrito medicação, mas assim, a pessoa não levou a sério, né? Achou que aquilo não era nada, digamos assim, não vou precisar. Agora, 5 anos depois, simplesmente a pessoa perdeu a visão, né? Então, você veja o extremo que a pessoa deixa chegar, né? Então, assim, a gente ter é um exemplo que eu tô dando, mas que é importante para a gente entender como é importante o equilíbrio no nosso dia a dia, né? Para que a gente tenha uma vida mais saudável, né? Uma vida mais longa, digamos assim, de uma forma equilibrada e mais saudável, né? Para que a gente não chegue a esses extremos, que aí a pessoa tem que restringir tudo do dia para a noite e de uma hora para outra, né? Que aí sim vai ser pela dor, né? Tá sentindo aquilo ali. Imagina a pessoa perder a visão da noite para o dia por causa do diabetes, né? Então é realmente o extremo, né? Pela falta de cuidado, pela falta aí de conhecimento, talvez, não sei, né? Mas enfim, é um exemplo que eu gosto sempre de ilustrar alguma coisa para a gente ter esse entendimento de como a nutrição é importante para nossa vida, né? Então, assim, a nutrição, como eu falei lá no primeiro slide, ela é vida, né? Ela é tudo. Então, assim, ela é utilizada em todas as profissões, né? Principalmente da área da saúde, e a gente depende da nutrição, tá? Então, eu gosto sempre de trazer a ilustração desse prato, né? Esse prato que é o nosso prato saudável do dia a dia. Eu gosto muito dessa imagem. Então, assim, 50% desse prato é de verduras, então de micronutrientes, né? Fibras, vitaminas, minerais, tem aqui. E os outros 50% a gente tem os nossos macronutrientes, também tem minerais aqui, né? Então, carboidrato, a proteína vegetal, a proteína animal. Então, vai ter a gordura, vai ter a energia, vai ter as funções ali construtoras do nosso organismo ali através das proteínas ali animal e vegetal. E é onde também a gente encontra sais minerais ali. Então, a gente ter esse equilíbrio, né? Aí a gente tem uma outra imagem também, que também nos traz esse conceito de equilíbrio na nutrição, que é a pirâmide dos alimentos, né? Que a gente vê ela de baixo para cima. Esse conceito é um conceito novo, né? Onde ela nos traz aí já exemplos de atividade física, consumo de água na base dela, né? E aí ela vai indo para os grupos alimentares, né? Então, que são os grupos dos cereais, amidos, né? Das leguminosas, verduras, das frutas, né? Que são os alimentos reguladores, e depois os alimentos ali mais energéticos, né? Os construtores, que são as carnes, as proteínas, né? E lá em cima são os energéticos aí, que a gente deve consumir em menor quantidade, que são as gorduras, os doces, os óleos, né? Que não devem ser consumidos muito aí no nosso dia a dia.
A pirâmide eu não gosto muito de trabalhar com ela, assim, né? Por mais que ela tenha as porções ali, mas isso é uma coisa muito individual, de pessoa para pessoa, né? Então, assim, a caloria, que a gente deu um exemplo lá, então o consumo calórico meu é diferente do teu, do fulano, do ciclano, né? Então, é coisa muito individual, de pessoa para pessoa. A gente não deve, assim, trabalhar muito a pirâmide nessa relação das porções. Eu gosto mais só na questão ilustrativa da pirâmide de trabalhar. É uma prescrição aí, né, dietética, de um plano alimentar, um cardápio para um indivíduo, é muito individual de pessoa para pessoa, né? Então a gente não leva a pirâmide em consideração. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje nessa nossa primeira aula. Bons estudos para vocês, se aprofundem mais, tá? Esse material vai estar lá disponível para vocês e a gente vai tirando as nossas dúvidas, então, ali no nosso grupo ali, certo? Muito obrigada, pessoal, e até mais!